Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Espero que seu dia tenha sido excelente. Estamos aqui para poder falar mais um pouquinho da Palavra de Deus, hoje Números capítulo 10. Seja bem-vindo, mais pessoas estão se juntando, já somos quase 650 pessoas aí no nosso grupo. Que alegria, irmãos, que eu tenho de compartilhar a palavra com vocês todo dia. E eu espero que você não desista, vamos juntos nessa jornada. Se ficou algum capítulo para trás, se você está atrasado, pode ter certeza que você faz parte aí da maioria desse grupo. Porque não é fácil a gente manter a regularidade mesmo. Acompanhe a leitura do dia, e se ficou algum capítulo para trás, não fica preocupado não, quando você tiver um tempinho você coloca em dia. Mas vamos juntos, hoje capítulo 10, amanhã o capítulo 11, apenas um capítulo por dia, e com a graça de Deus nós vamos terminar toda a escritura. Ore por aquilo que você acha que é importante, colocar diante do Senhor. Esse mês nós temos orado aí pela família. E também, meu querido irmão, tente mudar. É muito importante que você lute por mudanças em sua vida. Mudanças que vão contribuir com o seu bem-estar e também vão melhorar a sua relação aí com o seu próximo. Tem coisas que fazemos que entristecem as pessoas que estão ao nosso redor. Então você sabe melhor do que ninguém que você precisa mudar. Busque ajuda no Senhor e conte com Ele nessa caminhada. Vamos lá para Números 10. Números 10 é um capítulo muito interessante, meu querido irmão, que vai falar para nós sobre as trombetas, as duas trombetas de prata. Eu quero lembrar você que prata, na Escritura, a prata, assim como o ouro, ele simboliza a glória de Deus, a majestade de Deus, a prata simboliza a redenção. Lembra que no tabernáculo as tábuas revestidas de ouro tinham bases de prata? A prata é o elemento que representa a redenção. O preço de um resgate, por exemplo, de uma pessoa que era escrava, era pago com prata. Nós percebemos que as pessoas eram negociadas, compradas por prata. Inclusive, também traídas, né? A Bíblia fala que Judas traiu o Senhor aí por 30 moedas de prata. A prata na Bíblia, portanto, ela representa a redenção. Vamos lembrar que essas trombetas seriam usadas para serem tocadas para anunciar. Cada som ali tinha um significado e a gente vai compartilhar rapidinho com vocês. É um capítulo que não é difícil entendermos o seu significado, mas é importante que você perceba que ele tem uma ligação com todo o contexto bíblico. Por exemplo, em Números 10, no versículo de 3 a 7, vai falar que as duas trombetas de prata, quem tocava as trombetas? Os sacerdotes. Interessante que os levitas eram músicos, os outros levitas. A tribo dos coatitas, eles eram uma tribo que trabalhava ali para carregar os utensílios do santuário. E dentro dos coatitas, vamos lembrar que tinha os filhos de Arão, que exerciam o sacerdócio com exclusividade. A linhagem de Arão. Só a linhagem de Arão, dentro da tribo dos coatitas, tocavam essas trombetas. Essas trombetas de prata não podem ser confundidas com aquela do jubileu. Lembra que nós falamos aqui da festa das trombetas, que era tocada com um instrumento que ficou traduzido aí por trombeta, mas ele na verdade, o nome é shofar, porque ele é feito ali do corno do animal, do chifre do animal, e a tradução melhor ficaria corneta para eles, né? Mas a Bíblia foi traduzida no português, apesar no hebraico serem duas palavras diferentes, lá ficou traduzido como trombeta e aqui também, trombeta, tá? Aqui fica bem trombeta porque eram sinais de alerta. Algumas Bíblias, por exemplo, como a NVI, traduz esse trecho de Números 10 como corneta. E na verdade não seria o correto, porque o instrumento feito do corno do animal era a que está lá no jubileu, né? Essa aqui era uma trombeta mesmo de alerta. Então duas trombetas tocadas pelos dois sacerdotes, juntamente, sem retinir, ou seja, apenas um toque longo. Quando era um toque longo, né, um toque de trombeta mais demorado, o que ele significava? Ele significava uma convocação solene para reunir toda a congregação na porta do tabernáculo. Você pode conferir aí na sua Bíblia, para se juntar toda a congregação, principalmente durante as festas do Senhor, como você pode ver em Número 10. Salmos vai falar dessa solene convocação também. Salmos 81:3, Salmo 98, versículo 6. Se fosse uma trombeta, então duas trombetas com toque longo, reunir a congregação. Vou deixar uma tabelinha que você vai ficar fácil para você definir. Uma trombeta sem retinir, apenas um toque longo. Ao invés de duas trombetas, uma trombeta com o toque longo. Era uma reunião, não com toda a congregação, mas com os líderes, os príncipes e os cabeças, de acordo com o versículo 4 do capítulo 10. Diz aí, mas quando tocar uma só, a ti juntarão os príncipes e as cabeças dos milhares de Israel. Duas trombetas, então, tocadas pelos dois sacerdotes com toque longo, toda a congregação. Uma trombeta tocada com o toque longo, reunir os cabeças e os líderes. Uma trombeta retinindo, retumbando, rimbombando, ressoando, significa partindo os arraiais. Então uma trombeta, ao invés do som longo, um som rimbombando, né? Vamos dizer, retumbando, rimbombando, ressoando. Um som que era espaçado e não era um só, né? Repetido, era um alerta para os arraiais, chamando os acampamentos na sua ordem. A ordem, eu vou pôr aqui também uma tabelinha para vocês poderem observar. Então partia no sentido horário, primeiro Oriente, Judá, depois ao sul, Ruben, terceiro Ocidente, Efraim, quarto Norte, Dan. Vamos lembrar que esses são os estandartes. Em cada lugar aqui havia 3 tribos. À frente, na parte onde nascia o sol, estavam os sacerdotes. Aqui na região havia os sacerdotes e havia 3 tribos
de cada lado, né? Havia 3 tribos do lado leste, 3 ao sul, 3 ao oeste, 3 tribos ao norte, totalizando aí 12. E elas eram representadas por esses estandartes que iam à frente. Então Judá, representando o Oriente, no sul Ruben, o Ocidente Efraim e o Norte Dan. Ok? A Septuaginta, ela vai trazer isso. A Septuaginta, não sei se os irmãos sabem, mas é uma tradução muito antiga das Escrituras, do Antigo Testamento, do Pentateuco, aliás, para o grego, feito por 70 anciãos aí. Uma tradução muito antiga e ela confirma essa ordem. Quando havia, então, vamos lembrar então, rapidinho, 2 trombetas som longo, reunir todo o arraial. 1 trombeta som longo, reunir os príncipes e os cabeças, né? Os príncipes e os anciãos do povo. 1 trombeta com sons espaçados, retumbando, rimombando, ressoando e repetidas vezes, era uma marcha, era chamando o arraial para partir. E 2 trombetas, agora juntamente, retinindo, retumbando, rimombando, era uma ordem para Israel aí se preparar para a guerra, sair para a guerra. Então presta atenção que os sons tinham que ser dados distintamente para que o povo soubesse entender o que cada sinal representava. Trombeta na Bíblia sempre vai representar avisos, alertas, é uma chamada de atenção. Por exemplo, na cidade em que eu pastoreei por 10 anos, tocava-se uma musiquinha quando alguém morria e havia um anúncio nos megafones ali da igreja central. Uma igreja ficava na praça. Então, quando alguém ouvia aquela musiquinha, já sabia o que significava. Alguém havia morrido. Então, a cidade parava para ouvir ali os detalhes de quem havia falecido, onde seria feito o velório, que hora seria o sepultamento. E assim também os sons aqui são distintos. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 8 o seguinte, falando lá sobre os dons de línguas, ele vai dizer assim, pois também se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Então, vamos supor que o caso era de guerra, e ao invés de 2 trombetas tocando, ressoando ali como foi ordenado pelo Senhor, imagina apenas uma trombeta ressoando. O pessoal ia achar que era para partir, mas na verdade era para preparar para a guerra. E é muito importante isso, pessoal, esses sons bem definidos, porque mostra que o nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus que gosta das coisas organizadas. É um Deus que mostra que nós não devemos desesperar. A nuvem se levantava e era o momento ali de partir. E o povo partia de uma maneira ordeira, confiando que o Senhor estava com eles. Ninguém atropelava ninguém queria tomar frente, ninguém queria ficar para trás. Havia uma ordem toda estabelecida pelo Senhor. Até nisso o Senhor cuidou do seu povo. E eu queria terminar aqui, depois já deixei a tabelinha para vocês, deixei também aqui a divisão aí, né, de cada som para que você possa entender. No versículo de número 29, a partir de 29, Moisés ali faz um convite ao Albabe para que seguissem, porque Albabe tinha uma experiência, saberia onde acampar, conhecia bem o deserto. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante, conforme a imagem que vocês viram, adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam a arraial. Então preste atenção que a arca do Senhor, diz o texto aqui, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias para lhes deparar lugar de descanso. A arca estava 3 dias na frente para lhe deparar lugar de descanso. O que você acha que isso significa, irmãos? Exatamente o que nós vivemos em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo é a presença de Deus no nosso meio, assim como o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Cristo veio, se encarnou, viveu entre nós, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele morreu pelos nossos pecados e no 3º dia ressuscitou, garantindo para nós que nós também ressuscitaremos com ele, venceremos a morte. No 3º dia nós podemos ter a certeza que Cristo está vivo e dar esse testemunho que a morte foi vencida. Tragada foi a morte pela vitória. O Senhor cancelou o escrito de dívida que era contra nós na cruz e nós cremos nele, porque ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele ainda que morra viverá. Nosso descanso, irmãos, ainda que venhamos experimentar a morte, está garantido, porque Cristo ressuscitou ao 3º dia. É um símbolo que aponta para a obra de Cristo e a sua ressurreição. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Mas a gente tem certeza, nós sabemos que Cristo ressurgiu dos mortos. E todos nós podemos ter essa viva esperança. E aqui diz que a nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, olha a oração, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te odeiam. Então percebam que quando o povo marchava, eles sabiam que estavam indo para o confronto. Moisés não, hora nenhuma, iludiu o povo dizendo, vai ser muito fácil, não, eles contariam com o ódio das pessoas, dos outros povos. Ele dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Era uma marcha, era uma guerra. Às vezes nós esquecemos, irmãos, da natureza da nossa viagem aqui. Achamos que nós estamos aqui para curtir, né? Como algumas canções dizem, né? Canções que não tem nada a ver com o espírito do evangelho. Quando alguém diz assim, eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, não é? Que eu estou aqui para abrir as minhas asas, cair na gandaia, etc. Não, eu estou aqui para ter uma atenção a nível militar,
ouvir o som bem definido da trombeta e lembrar que eu estou numa guerra, não contra carne e sangue, não é contra o meu irmão, mas uma guerra, uma batalha espiritual contra o diabo, seus anjos, a carne, o mundo, uma batalha contra o meu eu, que quer se levantar muitas vezes. Então eu preciso ter essa atenção, ser sóbrio, ser vigilante, estar pronto, preparado, revestido de toda a armadura de Deus. E por que não fazer essa oração que Moisés fez? Senhor, levanta-te agora que nós estamos partindo, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de ti os que te odeiam. E quando chegava o momento ali em que a nuvem pousava e mostrava para eles que era a hora de acampar, olha a oração de Moisés, ele dizia assim: volta, Senhor, agora para os milhares e milhares de Israel. Essa oração de Moisés diz: Senhor, se nós formos, nos acompanhe, e se ficarmos, volte-se para nós. Não vá sem nós, e quando pararmos, Senhor, fique conosco. É um desejo, uma oração que expressa o desejo e o anelo pela presença do Senhor. Que você possa ser assim também, meu querido irmão. Você possa desejar o Senhor em sua vida, a presença do Senhor na sua vida. Conduza a sua vida dessa maneira. Marche, não desesperadamente, porque o seu general é Cristo e ele já garantiu a vitória na cruz. E nós precisamos aprender um pouco a desacelerar. Às vezes nós confundimos e achamos que nós é que vamos alcançar a vitória. Não é, meu irmão. Não é o seu braço, não é a sua força e não é a força de ninguém. O trabalho é todo do Senhor. Nosso trabalho é apenas cooperar com Ele. Confie no Senhor. Vá de maneira, avance, mas de maneira organizada, confiante, sem atropelar, sem pegar atalhos. Pode ter certeza que o Senhor, a cada dia, vai cuidar de você e vai te dar vitória. Não fique preocupado com o dia de amanhã, com o ano que vem e nem com o que passou. Basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia nós vamos vencendo em Cristo Jesus. Meu querido irmão, amanhã nós continuamos a falar e que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana em nome de Jesus.